Bem, meus queridos, então é o seguinte, o próximo tópico que nós temos que abordar são os tipos de sistema operacional, certo? Os tipos de sistema operacional é um verdadeiro universo, tá? A gente é acostumado a pensar no sistema operacional desktop, que é esse que a gente usa, o Windows, Linux e tal, não é? Mas existem dezenas de tipos de sistema operacional. E nesse momento eu acho que seria interessante a gente pegar um conceito primeiro, antes de discutir o tipo, a gente discutir algo que a gente sabe, mas não consegue conceituar. O que é, afinal, um sistema operacional? Tá? Porque todo mundo sabe dizer. O que é o sistema operacional? É o Windows. O que é o sistema operacional? É o Linux. O que é o sistema operacional? É o FreeBSD, é o Contic, seja lá o que for que vocês estejam brincando. Tá? Mas ninguém consegue dizer exatamente o que é um sistema operacional. Afinal, o que é um sistema operacional? Bom, chegou a hora da gente discutir isso. Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um desenho. Tá? Para a gente entender o que é um sistema operacional, a gente tem que imaginar que de um lado está o nosso hardware, certo? Vamos inserir uma imagem aqui do nosso hardware. Imagem online, hardware, certo? Esse aqui, inserir. Então, de um lado nós temos o nosso hardware, ok? De computador, hardware qualquer. Do outro lado, nós estamos com a gente, nós usuários. Cancelar. Nós usuários estamos do outro lado. Ok? Bom, então que nós usuários queremos usar o hardware. Só que vamos ser sinceros, é difícil a gente usar o hardware sem uma maneira de acessar ele. Como é que eu vou fazer isso aqui, que eu nem imagino que seja, funcionar? Deve ser um switch, sei lá. Como é que eu vou fazer isso aqui funcionar? Certo? Veja que a gente sempre tem uma interface. A gente pega aqui, ó, Wi-Fi. Vamos pegar aqui, um hardware qualquer. E aqui, ó, um access point do Wi-Fi, tá aqui, certo? Aí a pessoa diz para você, ok, configura ele para funcionar na minha internet aqui. Tá, mas assim, se a gente tivesse que configurar sem um computador, sem uma conexão, sem nada, ó, tá aqui, configure. Eu te dou aqui, tá aqui uma chave de fenda. Você não consegue configurar. Para você configurar esse equipamento, você precisa de uma interface, certo? Então, por exemplo, o meu aqui, que não é esse do desenho, o 92.168.0.1, eu entro aqui, né? E aqui eu tenho um acesso, uma interface do sistema operacional. O sistema operacional lá deve ter um servidor web que me fornece essa página. E eu posso vir aqui e configurar as coisas no meu Wi-Fi aqui através dessa interface. Aí eu consigo configurar. Então, eu tendo um acesso a uma interface, aquele hardware, eu consigo configurar aquele hardware, consigo manipular aquele hardware, consigo tirar proveito daquele hardware, certo? Então, vejam bem, tanto é verdade isso aqui, já dando um tempo, que, por exemplo, o meu equipamento aqui, vamos ver onde é que está o wireless avançado aqui. Aqui o meu equipamento eu consigo mudar a potência de transmissão. O equipamento que eu tinha antes não tinha isso. Aqui o que eu fiz? Fui no site do DDWRT. Vamos internet. Fui no site do DDWRT e baixei o sistema operacional novo, instalei esse sistema operacional, o DDWRT, lá no meu Wi-Fi, no meu equipamento que eu tinha antes, para mim ter opções que eu não tinha. Eu não deu para mim aumentar a potência lá, apertando uma chave de fenda ou algo assim. Então, apesar disso aqui ser uma página web, com CSS, com tudo, tá? Essa página web está hospedada dentro do meu hardware, e o meu hardware, para poder rodar aquela página web, tem um sistema operacional, tá bem?
Então, o sistema operacional, voltando à nossa figurinha aqui, ele é uma camada de software que vai ficar aqui, tá? Aqui nós teremos o sistema operacional, uma camada de software que fica entre o usuário e o hardware, certo? E com qual objetivo? Com o objetivo, cadê o Formas? Com o objetivo de a gente poder então aqui vamos cá, sistema operacional, com o objetivo da gente poder ter facilidades no acesso do hardware, tá? Então um conceito inacabado, porém um conceito, seria que um sistema operacional é uma camada de software que fica entre o hardware e o usuário ou seus aplicativos. Usuário e seus aplicativos. Claro, porque aqui, além de eu poder manipular o sistema operacional diretamente, pode ser que eu tenha vontade de colocar aqui um aplicativo aqui, tá? E o meu aplicativo rodar nesse sistema operacional. Quero colocar meu aplicativo aqui, quero colocar aqui a planilha, certo? Então, ou eu ou o meu software usamos o sistema operacional como intermediário para mim poder tirar proveito do hardware. Já pensou fazer tudo no bitzinho 0101, deixar um telégrafo ali fora, ficar telegrafando 010101 para dentro do hardware? Seria impossível, certo? Então esse conceito é o conceito primordial do sistema operacional, uma camada de software que fica entre o hardware e o usuário e seus aplicativos. Vamos alterar aqui de planilha para aplicativos, tá bem? Muito bem, mas não é só isso. Não é só isso que um sistema operacional faz. O sistema operacional também, então vamos colocar com o objetivo, depois eu mudo para preto isso aqui, objetivo de viabilizar o uso de seus recursos, tá? Mas ele tem um segundo objetivo. O sistema operacional também ele é um gerenciador de recursos. Ele é que diz para o teu hardware, ok, você pode escrever no HD, mas do setor tal até setor tal. Você pode ler memória, mas até nessa área aqui, a outra área já pertence a outro aplicativo. Então o sistema operacional também tem como função gerenciar os recursos. Então não é apenas para que eu e os meus aplicativos acessemos os recursos. É também um gerenciador para que diga, você pode fazer até aqui. Você não pode imprimir agora. Agora quem está imprimindo é o Word. Depois que o Word imprimir, você, PDF, vai para a impressora. Antes disso, não. Tá? Ele é um gerenciador de recursos também. Então, vamos colocar aqui o sistema operacional também é um gerenciador de recursos. Eu aconselho que vocês anotem no caderno essas coisas que eu estou escrevendo aqui, porque eu não vou passar esse texto para vocês, eu vou deixar somente no vídeo, porque senão vocês não memorizam o que eu estou falando e talvez até nem assistam o vídeo, talvez peçam para o colega fazer um resumo do vídeo para vocês. Então, é isso que é importante. Então, o sistema operacional é uma camada de software que fica entre o hardware e os usuários e seus aplicativos, com o objetivo de visualizar o uso dos seus recursos. O sistema operacional também é um gerenciador de recursos, certo? Então, o sistema operacional, ele já foi assim como ele está desenhado agora, monolítico, tá? Isso aqui é um sistema operacional, coloquei até um balãozinho. Só que hoje o pessoal resolveu dividir justamente para poder se especializar nesses recursos, tá? Então eu hoje posso ter um sistema operacional assim, ó. Eu posso não, a maioria dos sistemas operacionais é assim, tá? Ele tem uma camada aqui em cima que é chamada de shell. Vamos fazer assim. Aqui, esse quadradinho para cá, esse aqui eu diminuo um pouco, senão o meu shell vai ficar apagado. Pronto.
ele tem uma camada que é o shell, certo? O shell é a interface, uma interface para você, para seus aplicativos, tá? É chamado também, em alguns lugares, de interpretador de comandos, certo? Então, qual que é a função do shell? A shell, a função dele principal é capturar os comandos que você envia para o sistema operacional ou que os seus aplicativos enviam para o sistema operacional e ficar pronto para a próxima chamada, interpretar o comando e enviar, certo? A outra principal área do shell, tá, a principal área do sistema operacional é o kernel. Kernel é o núcleo do sistema operacional. O kernel é quem vai fazer instruções para o teu hardware funcionar. É o kernel que vai dizer, ok, manda 5 volts ali, liga esse motor, desliga esse motor, liga esse disco, desliga esse disco, deixa essa porta em on, salve isso na memória. É isso que o kernel vai fazer. Então, normalmente, nós temos no sistema operacional a possibilidade, inclusive, de ter mais de um shell. Por exemplo, o Windows, que nós estamos usando agora para discutir essa aula. O Windows tem, atualmente, esse Windows que eu tenho no meu computador, tem 3 shells, certo? Vamos baixar tudo isso aqui, minimizar, fechar. Tá, esse aqui é o mais popular de todos, é chamado de Explorer. Esse é o Windows Explorer. Certo? Como é que ele funciona? Ele tem a hora aqui embaixo, eu clico com o mouse nas coisas, certo? Se eu quiser navegar em arquivos, eu abro aqui o ícone do Windows Explorer, eu venho aqui ó, em downloads, eu venho em área de trabalho, tá? Computador, né? Nossa, meu disco tá no galeto. Eu tenho aqui uma série de interfaces gráficas. Esse aqui é um shell, certo? Mas eu tenho mais 2 shells. Querem ver só? Um outro shell que eu tenho, eu chamo aqui, ó, CMD, cachorro mordeu o dedo. Esse aqui é o outro shell. Esse aqui é o prompt de comando. Era o único shell que tinha na época do DOS. Aqui, ao invés de eu clicar, etc e tal, eu digito comandos dir, cls, cd, barra, né? Eu digito comandos aqui. Tá, e tem mais algum shell? Tem o PowerShell. Windows PowerShell. Esse é outro shell que ele é um prompt de comando com mais coisas. É um prompt de comando com mais comandos. O PowerShell, ele surgiu porque o pessoal falava assim, o Linux tem um terminal muito cheio de comandos. Agora, o Windows não, dá só para copiar, apagar e tal, não dá para baixar da internet, não dá para isso, não dá para aquilo. Né? Então o pessoal criou o PowerShell que dá para você acessar banco de dados, dá para você acessar a internet, dá para fazer uma série de coisas por linha de comando que o prompt não permite. Mas então vejam só, eu estou aqui agora com os 3 shells do Windows aberto. Esse aqui e esse aqui, que é o PowerShell, certo? Que muitos comandos são iguais, inclusive, ó, dir, tá, cls e tal, são comandos iguais, tá? O que a Microsoft está criando agora é a possibilidade, que eu acho que vai acabar virando isso, ainda não é bem isso, mas vai acabar virando isso, que eu vou poder ter um prompt, um shell Linux também, onde eu vou dar os comandos do Linux, ls, ó, que já funciona, ó, o cp deve funcionar também. Mas a tendência é que o prompt, eu imagino que eles criem um quarto shell, que hoje em dia o pessoal está usando como se fosse uma aplicação, que é o WSL, né? O Windows WLS, que é o Windows Linux Services, né? Já está na versão 2. Eu acho que a tendência é que ele vire mais um shell do Windows também, tá? Um shell Linux para o Windows, tá? Então, pessoal, entenderam o que é o shell? O shell é a interface que o sistema operacional oferece para você poder enviar seus comandos ou para seus aplicativos enviarem comandos. Como que seus aplicativos enviam comandos para o shell?
os aplicativos enviam comandos para o shell através de um pacote de chamadas que a gente tem e que ele muda de versão para versão do sistema operacional, que é vamos inserir aqui um lugar para mim escrever um texto, aqui, que é uma interface para programador, que é, me fugiu o nome agora, meu Deus, gente, eu tô ficando com Alzheimer. Ai, Jesus. Só um instante, deixa eu me lembrar, vou dar pausa para vocês não ficarem me vendo quanto tempo leva me lembrar. API, Jesus, Alzheimer. API, que é a interface para criar aplicações. Então, o teu aplicativo pode, através de uma API, acessar o comando do shell. Não existe só API para o shell. Existe API, por exemplo, do Mercado Livre. Aqui o Mercado Livre fez lá uma interface para você, o teu programa lá de controle de estoque, já mandar todos os produtos do estoque à disposição lá para o Mercado Livre vender. Se quiser, existe API, sei lá, do Visa, etc e tal, né? Mas aqui nós estamos falando do sistema operacional. Então, meus aplicativos podem acessar um pacote de coisas que é um pacote de coisas do shell, que são as APIs, tá? Um aplicativo também, cada vez menos, mas poderia sair daqui, um comando, e ir diretamente para o hardware. Só que isso tanto o pessoal de hardware quanto o pessoal do sistema operacional tem evitado. Porque de repente você muda direto para o teu aplicativo uma coisa no hardware e o kernel não está preparado para aquela mudança, o kernel se perde. Então, está se dando cada vez mais, começou forte isso com o Windows 2000, então vejam, faz 20 anos, e é cada vez mais forte. Você tem cada vez menos acesso direto ao hardware, cada vez mais acesso através de API ao hardware. Uma outra possibilidade é, em meu aplicativo, fazer um acesso direto ao kernel, sem conversar com o shell. Isso também tem sido cortado. Isso é chamado de System Call, tá? Então, cadê a caixa de texto aqui? Inserir, caixa de texto. Eu também posso acessar o kernel diretamente através de uma System Call, tá? Nós vamos ter que fazer alguns exercícios de System Call. Vou colocar System Call aqui e a API aqui, tá? Aqui. Então eu posso acessar os meus aplicativos, podem acessar o shell por APIs, ou kernel por System Call, ou podem ter um acesso direto ao hardware, sendo que esses dois mais baixos aqui estão começando a entrar em desuso muito forte, tá? Geralmente o aplicativo faz uma chamada para uma API, e a API vai fazer chamadas para o kernel e para o hardware para que o sistema operacional se mantenha estável, tá? Porque eu não deixo o meu hardware de um jeito, ou o meu kernel de um jeito em que o resto do sistema operacional não imaginava que estaria e ele se perca, ok? Então, é bem louvável isso, mas é louvável para certos mercados, para outros não. Nós já vamos entrar nesse assunto. Bom, o kernel, então, ele gerencia todos os recursos de hardware. E é aqui que entra um grande ponto fraco de todo o sistema operacional, tá? O kernel tem que gerenciar hardware, inclusive hardwares que não foram inventados ainda. Então, eu, por exemplo, inventei uma impressora, tá? Inventei uma impressora nova, que não existia antes, tá? Então, eu vou fazer a impressora e eu quero que ela funcione, quero que ela funcione no Windows, quero que ela funcione no Linux, quero que ela funcione nos sistemas operacionais que tem por aí. Mas quando fizeram o Windows 10, erro, imagens online, impressora. Quando fizeram esses sistemas operacionais, não existia dane-se, não vou colocar a impressora aqui. Ó, imagine que tem uma impressora aqui. Quando eu fiz a impressora, tá? Eu vou tentar mais uma vez, agora fiquei impressora.
fiquei grilado com isso. Vamos pegar esse aqui. Inserir. Tem internet e tudo. Bom, vamos supor que eu criei uma impressora. Tá aqui a minha impressora aqui. Tá. Eu quero que essa impressora funcione nesse sistema operacional aqui. Quero que os aplicativos possam mandar imprimir, fazendo APIs, né, fazendo chamadas do shell e caia na impressora. Pois bem, então, a princípio, o nosso sistema operacional está pronto para isso. Por quê? Porque como é que eu vou fazer para mim acessar a impressora? Eu vou colocar dentro da impressora uma pequena quantidade de memória RAM, tá? Que é chamada de buffer, e o meu kernel sabe como escrever em memória RAM e sabe como ler em memória RAM. Então tudo que eu vou fazer na impressora minha é escrever coisas aqui na memória e depois mandar um chamado para ela, que é uma interrupção, dizendo, ok, impressora, leia o que tem ali na memória RAM, tá? Ou então eu vou mandar um chamado, impressora, apague o que tem na memória RAM, ou então ainda ou a impressora ainda vai mandar informação para o kernel, ok, leia o que tem nessa memória. Então o nosso kernel, ele sabe ler e escrever somente em memória RAM, certo? Então tudo tem um pouquinho de memória RAM lá dentro. A impressora tem um pouquinho, a placa de rede tem um pouquinho, a USB tem um pouquinho, o HD tem um pouquinho, assim por diante, vocês já entenderam. Então o kernel vem aqui, lê e escreve aqui dentro, já sabe ler e escrever na impressora, porque isso é nativo dele, e eu tive que construir desse jeito a minha impressora. Agora a pergunta é, o que eu devo escrever aqui dentro? Se eu quero imprimir em vermelho, o que eu tenho que escrever para que ele entenda que o que eu estou pedindo aqui seja vermelho? Bom, para isso, a gente tem que instalar dentro do kernel um plugin que é chamado de driver, certo? Então, o driver, e aqui vamos colocar buffer, para não esquecer, buffer, tá? O buffer é um pouquinho de memória RAM que tem dentro do hardware, e o driver é um plugin, uma coisa que eu adiciono ao meu kernel, então acho que é melhor até eu colocar ele aqui assim, ó. É um plugin, eu encaixo ele no meu kernel, que diz pro meu kernel o seguinte, kernel, para você imprimir em vermelho, você precisa escrever tal coisa na memória RAM. Para você imprimir em azul, tal coisa, e assim por diante, certo? Então, vejam bem, nós temos dentro do sistema operacional um pedaço importante do sistema operacional. Todo mundo fala que o kernel é o núcleo do sistema operacional, tá? Que é feito por um terceiro, tá? Esse foi o grande problema do Windows 95, tá? Porque o Windows 95 foi uma quebra de paradigma, foi quando a Microsoft substituiu o DOS por um sistema operacional gráfico, tá? Que eles tinham roubado, já falei no outro vídeo, a ideia da Apple, que por sua vez tinha roubado da Xerox, e eles não deram muita atenção para esse detalhe, disseram, ok, fabricantes, é assim que você tem que fazer o driver. Se o driver estava bom, estava bom. Se o driver estava ruim, estava ruim. Tá? E aí travava o Windows e criou aquela fama, o Windows é só da tela azul, o Windows trava, o Windows isso, o Windows aquilo. Né? Então, na verdade, se você tiver hoje um Windows 95 instalado numa máquina sem nenhum driver, além do driver normal, ele quase não trava, tá? Fiz por experiência isso, eu tenho aqui no meu... Vamos fechar isso aqui, vamos fechar isso aqui, vamos fechar isso aqui. Eu tenho aqui no meu VMware uma máquina virtual com Windows 95, tá? E outro dia eu experimentei fazer uma experiência com ele, depois de muitos anos, agora já está bem amadurecido. Eu usei ele um pouco ali para... instalei um joguinho e tal, um joguinho também antigo, né? Porque isso aqui é antigo também.
E ele não travou nenhuma vez, mas vejam só, eu estou num hardware que o VMware criou como um hardware padrão do Windows 95. Então aqui, ó, instalei esse jogo antigo aqui, joguei por um fim de semana todo, aí não travou nenhuma vez, tá? Porque o Windows 95 aqui não tem nenhum driver, tá? Ele está usando só os drivers padrões lá que vinham com a Microsoft na época e claro que a Microsoft fez os drivers bem feitinhos. Esse Windows 95 quase não trava. Então o que travava no Windows 95 eram os drivers. E o que trava até hoje nos sistemas operacionais muitas vezes é o driver, tá? Então o que acontece hoje quando a pessoa manda uma máquina lá para formatar, minha máquina aqui, ela está travando, dando tela azul, etc e tal. Bom, 80% das vezes que está dando tela azul é porque você tem um driver ruim, tá? Outras 20% das vezes podem ser memória RAM, pode ser umas outras coisas. Deixa eu botar meu almoço aí para assar, só um segundo. Pronto, almoço no forno, arrozinho cozinhando, podemos continuar. Então, quando você pega a máquina e leva lá na loja e diz, olha, tá dando tela azul, tá dando problema, o que a pessoa responde? Eu vou formatar e vai ficar 100%. Tá, vejam bem, na realidade o que a pessoa vai fazer? Ela vai instalar o sistema operacional de novo e vai pegar todos os drivers de todos os dispositivos e vai baixar a última versão. Essa atitude de baixar todos os drivers na última versão, tá, é que provavelmente vai fazer com que o computador pare de travar. Porque hoje, com tudo que é hardware é feito em escala de produção em massa, né? Com certeza alguém já viu que tinha esse problema no driver, já mandou informação para a fábrica já corrigiu, e se você baixar a versão atual, já vai estar corrigido o defeito. Claro que formatar tem outras vantagens. Por exemplo, eu apago os cookies da internet, eu deixo os arquivos menos fragmentados dentro do disco, etc. e tal. A máquina pode ficar com um pouco mais eficiente, mas travar ou não, 80% das vezes é driver. E das outras 20% das vezes, eu chutaria que um percentual muito grande disso seja a memória RAM. Tá? Talvez metade desses 20% restantes sejam memória RAM, talvez até mais que metade. Tá? Porque a memória RAM é um equipamento muito sensível, hardware muito sensível, que se você tiver quantidade estática e pegar nele, ele queima, mas ele não queima inteiro, ele queima alguns endereços. Aí quando você vai acessar aqueles endereços não... Daí o computador trava, etc e tal, né? Então a memória RAM, embora ela tenha sendo fabricada de maneira muito mais protegida hoje em dia, ela continua sendo um motivo de preocupação, tá? A instalação da memória RAM em máquina continua sendo uma preocupação. Pois bem, meus amigos, agora vejam só, esse conceito de sistema operacional, que tudo que nós queremos saber é para discutir os tipos de sistema operacional que existem depois, né? Então, surgiram aqui os novos conceitos e nós vamos colocar eles aqui, tá? Então, o que é um shell? Um shell é um interpretador de comandos que serve para o usuário ou seus aplicativos acessarem com mais facilidade o sistema operacional. E o kernel, em inglês é com 2 N's, em português com N só. O kernel é o núcleo do sistema operacional responsável por enviar comandos ao hardware. E esses comandos daí sim são comandos elétricos, eletrônicos e tudo mais, né? Ok? Então, agora nós temos bons conceitos de sistema operacional, certo? E algumas coisas que nós vimos aqui, nós vamos ter que rever. Por exemplo, a ideia do driver, do buffer,
quando nós for ver dispositivos de I/O, nós vamos ter que discutir com muito mais calma do que agora. Isso é apenas para ilustrar o que eu estou falando para vocês, certo? Então, nós também vimos que os aplicativos podem acessar o shell por API, os aplicativos podem acessar o kernel por system call, e os aplicativos podem ter acesso direto ao hardware, mas esses dois últimos são muito raros. Tá? Uma crítica muito grande que a Microsoft teve, mas que é muito comum no Linux, é que desde o Windows 95, 98, Windows 98 segunda edição, Windows ME, o Windows 2000, o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8, 8.1, o Windows 10, o 8.1 foi o primeiro Windows onde algumas APIs foram removidas. Até então, se eu chamasse uma API antiga lá do Windows 95, ela ia funcionar. Agora algumas foram removidas. A Microsoft disse que fez um estudo e que menos de 1% dos softwares que são atuais precisam dessas APIs. E que elas eram legadas, que elas eram um pouco inseguras, etc e tal, e eles tiraram. Eu acho que não fizeram bem em tirar, mas por outro lado, quando você olha para o Linux não funciona metade das coisas quando vem uma versão nova, né? Os caras tiram um comando, botam comando, estão nem aí. Então eu acho que realmente ninguém notou muita falta, né? Ninguém disse, meu Deus, não roda mais nada agora no Windows 8.1, não roda mais nada no Windows 10, né? Não aconteceu isso, né? Então eu acho que eles fizeram essa remoção, mas fizeram com um certo cuidado. Pois bem, agora vem um outro item que era a ideia dos tipos de sistema operacional. Então, esse autor que eu citei antes lá, o Silver Chats, ele um dia até falou assim, existe um zoológico de sistemas operacionais. Por que ele falou isso? Porque nos zoológicos tem muitas espécies diferentes, né, de bicho, de ave e tal. Né? No sistema operacional existem muitas espécies diferentes. Claro que os primeiros que vêm à cabeça são o quê? O Windows e Linux, não é isso que vem? São os primeiros que vêm na cabeça de todo mundo. Mas vocês ficariam espantados se eu dissesse para vocês que o Windows nem é o sistema operacional mais instalado em mais hardware no mundo. O sistema mais instalado em mais hardware no mundo é um sistema operacional chamado TinyOS. Estou até com o Windows 95 aberto aqui. TinyOS. Vamos abrir o Google aqui. Aqui, TinyOS. Esse é um sistema operacional que ocupa pouquíssimos kbytes e que ele é instalado principalmente para separar a equipe da eletrônica da equipe do hardware que está fazendo aquilo. Então, ele é usado geralmente para computadores não convencionais. Por exemplo, uma injeção eletrônica de um carro. Então, nós temos lá a equipe que entende de computador, né, que entende de hardware e tal, e que está preocupada em linguagem de código, em gerenciamento de memória, essas coisas. E nós temos a equipe de engenheiro mecânico que está preocupado lá em queima de combustível, em margem de segurança, em válvula e mistura de ar com gasolina, blá blá blá. Esse pessoal nunca vai se entender. Então, o pessoal faz o quê? Instala o TinyOS e deixa em cima do TinyOS um pequeno aplicativo. Diz, ok, todas as configurações do carro vocês vão fazer aqui nesse aplicativo aqui, equipe de engenheiros mecânicos. Agora, o pessoal de computação, nós vamos pegar o TinyOS e vamos fazer todas as coisas quanto a computação, gerenciamento de memória, boot, etc. e tal, nós vamos cuidar aqui, né? O pessoal da eletrônica vai cuidar da parte eletrônica e tal, então se divide os times com o TinyOS. E ele é instalado em injeção eletrônica, ele é instalado em máquina lavar roupa, ele é instalado numa série de equipamentos que você nem imagina que dentro tem um computador, mas que tem. Quando o pessoal fala, tua máquina lavar roupa tem que trocar a placa. O que o pessoal está querendo dizer? Nós vamos trocar a placa, vamos trocar todo o hardware. Dentro do hardware nós temos lá memória flash que tem o sistema operacional
rodando lá dentro e que provavelmente em cima do sistema operacional tem um software lá que você programa a lavagem algodão, lavagem rápida, secar, não sei o que, tá ali. E o pessoal troca com muita facilidade essa placa lógica, né? Às vezes eu me pergunto se é tudo isso. Bom, também existe nesse mundo de coisas assim muito malucas, foi até bom que ele trouxe aqui, o Contic. Contic é um sistema operacional para a internet das coisas, ele é feito para fazer redes de dispositivos. Vamos ver se ele tem aqui algum texto aqui, ó. Contic é um sistema operacional para redes com restrição de memória, então redes de sensores, né, internet das coisas. O pessoal usa muito o Contic como sistema operacional. E olha só, FreeRTOS, Riot, que é protestos em inglês, olha só, Apache Mine, OT, Ubuntu. Ubuntu é um Linux, não é para hardware. Mas F, WKWorks, Nucleus, Tizen, LeoS, Windows 10, Android Things, que é Android para a internet das coisas, MicroOS 3, ShibiOS. Olha só a quantidade de sistemas operacionais que existem. Ó, aqui o Debian é Linux também, tá? Mas aqui é só da gente dar uma breve clicada. Então, os sistemas operacionais hoje em dia eles são construídos com os seus objetivos já meio pré-definidos. Por exemplo, se eu pegar um RT Linux, eu tenho aqui o RT Linux, é um Linux feito para problemas de tempo real, tá? Aí nós temos que entrar no que é um conceito de sistema operacional de tempo real. E esse é o primeiro conceito que nós vamos colocar. Antes disso, o que é tempo real? Pessoal, tempo real todo problema de tempo real é um problema que, se não for resolvido dentro de um prazo, a sua solução não importa mais, tá? Então, quando eu falar isso aí, lembrem do paraquedas do Papaléguas, né? Paraquedas do Papaléguas era um problema sério de tempo real, né? Não era do Papaléguas, era do Coyote paraquedas, né? Você já deve ter visto esses desenhos aqui do coiote e tal, né? Que ele sempre caía, né? E abria o paraquedas e o paraquedas não abria, e quando ele batia no chão, depois que ele batia no chão, o paraquedas abria. Lembram disso, nesse desenho animado aqui? Talvez vocês não sejam dessa geração aqui, que eu tô ficando velho, né? Mas esse desenho era famoso, né? O coiote perseguia o Papaléguas e toda vez que precisava de paraquedas ele tinha esse problema. Pois bem, aqui não é um problema em tempo real, tá? Porque o paraquedas funcionou perfeitamente, mas não funcionou a tempo, então não serviu para nada. Então, imagine um avião, você manda lá mexer lá, não sei como é que é o nome, lá a parte de trás, lá, aquelas asinhas que tem na traseira do avião lá, e mexe no manche, o manche não mexe, e não responde, pô, o avião bateu na montanha. Depois que está lá o avião batido na montanha, vai lá atrás, a parte de trás aqui, mexe. Aí o avião teria desviado, mas não deu tempo. Esse é um problema de tempo real. Então, a gente considera os problemas de tempo real de dois conjuntos, tá? Então, vamos ver tipos de sistema operacional. Então, vamos colocar RT, tá? O problema de tempo real, ele pode ser problemas de tempo real, podem ser, dois pontos. Quanto tá esse vídeo já de tempo? Tá em tempo real. 40 minutos. Eu só vou explicar isso e vou gravar um segundo vídeo. Podem ser, tá? Problemas soft, tá? Que são problemas de tempo real que não são tempo real, mas é um tempo real bem elástico. Então, olha, se o forno aqui da empresa que faz cerâmica não tiver a 1500 graus dentro de 32 horas, a cerâmica vai sair estragada. Então é um problema de tempo real. Eu tenho um prazo e tem que estar naquela temperatura naquele prazo. Tudo bem, mas 32 horas, velho, se você vê que não está atingindo, você pode aumentar o fogo, pode diminuir, pode fazer 1000 coisas naquele prazo. Então é um tempo real soft. E nós temos um problema de tempo real hard, que são os mais conhecidos, que o pessoal muitas vezes chama de tempo real, é o que tem que ser feito na hora.
Por quê? Porque a gente se preocupa, a gente usa um RT Linux, uma coisa assim, quando o problema de tempo real é hard. Olha, eu tenho ali 20 milissegundos para inverter essa chave aqui ou vai faltar luz na cidade de Freiburgo inteira. Tá? 20 milissegundos é muito pouco prazo. Então eu tenho um problema hard de tempo real. Então, por causa que a gente só quase discute o tempo real hard, que o pessoal chama de tempo real que é feito na hora. Olha, eu quero resultado em tempo real, eu quero saber o que está acontecendo lá naquela filial em tempo real. O pessoal usa esse termo querendo dizer que é na hora, né? Então, eu posso ter sistemas operacionais de tempo real, tipo RT Linux. Eu posso ter sistema operacional embarcado, como é o caso do TinyOS. Eu posso ter sistema operacional para uso de desktop, que a gente vai falar desktop em cima da mesa, a gente leva em conta tanto o computador do tipo desktop quanto o notebook. Eu posso ter sistemas operacionais próprios para fazer redes, né? Sistema operacional de redes, ok? Mas alguns tipos de sistema operacional, eles são divididos devido à maneira com que eles gerenciam os seus processos. E é isso que nós vamos discutir no próximo vídeo, que eu vou gravar agora há pouquinho. Deixa eu parar isso aqui, que já está com 40 minutos, e vou gravar mais um, tá bem?